No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor João Roberto Santos, nascido em São José do Jacuípe, no estado da Bahia, faleceu aos 79 anos. Era conhecido como Zé Pequeno, um apelido que lhe restou da sua infância e que passou a ser seu nome de arte ao tornar-se um importante compositor de música regional brasileira. Filho de uma família humilde, Zé Pequeno cresceu em meio às canções e histórias do pai, um velho violeiro que ensinou a ele a importância da música como fonte de consolação e comunhão. Aos 12 anos, compôs sua primeira música e desde então nunca parou de escrever. Seus primeiros trabalhos foram influenciados pelo forró e pela sertaneja, mas com tempos, Zé Pequeno encontrou sua voz própria em uma mistura do frevo, da bossa nova e do samba. Casado há mais de 50 anos com a amada Mônicas, Zé Pequeno foi pai de 3 filhos. Maria, que também é música, Carlos, um renomado escritor, e João, um cineasta que se destacou em documentários sobre a cultura popular brasileira. Quem conheceu o Sr. Santos _start assista _start assista. Zé Pequeno, no contexto profissional, foi sempre impressionado com a dedicação e talento do homem, que mesmo tendo uma carreira musical bem estabelecida, sempre encontrou tempo para ensinar música aos jovens da sua vila _start assista, incentivar novos talentos e promover eventos culturais. Seu estúdio de gravação no porão do seu antigo casarão passou a ser um verdadeiro berço para muitas das canções mais lindas da música popular brasileira. Zé Pequeno recebeu inúmeros prêmios em sua vida, destacando-se o Prêmio Guarabeirada, que ele conquistou 3 vezes, e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura, em reconhecimento a seu trabalho de preservação e divulgação da música popular brasileira. A vida de Zé Pequeno foi marcada por muitas dificuldades, como a tragédia de 1987, quando perdeu sua esposa Mônica num acidente automobilístico. Mas ele sempre encontrou forças para seguir adiante e continuar compondo. A rua onde viveu por mais de meio século ainda hoje é batizada em homenagem à falecida esposa, Rua Mônica de Santos. No cotidiano, Zé Pequeno era conhecido pela sua paixão pela café da manhã, xícara cheia de café forte, servida em um copo de vidro grosso. Sua casa sempre brilhava com a música de seu antiga vitrola, que tocava discos riscados e que agora faz parte do acervo do Museu da Música Brasileira. A morte de Zé Pequeno foi noticiada em todos os principais jornais e programas de televisão do país. O programa Canções que Fazem História, da Rádio Brasil, dedicou todo o seu episódio à obra dele, e o telejornal Brasil Hoje realizou uma extensa matéria sobre a vida e legado do compositor. Zé Pequeno será lembrado como um homem sensível, mas que viveu suas paixões com intensidade. Seus versos e músicas terão vida eterna, e seus discípulos continuarão a divulgá-las pelos cantos do Brasil. Ao nos despedir dele, o rádio toca um de seus maiores sucessos, Saudade da Minha Terra, e toda a cidade parece parar para ouvir as notas sutis do violão e o vozinho que, de vez, foi silenciado. Elvira Ferreira, mulher valente e dedicada, faleceu ontem às 5 da manhã, aos 83 anos, após uma longa vida cheia de amor, empenho e conquistas. Nascida em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada, no interior de Minas Gerais, Elvira cresceu rodeada de amor e respeito pela família e vizinhos. Como menina, Aurélia adorava ler e aprender novos conhecimentos, sendo assim, naturalmente, que decidiu-se pela profissão de professora. Graduou-se em Pedagogia no Instituto Mauá e dedicou quase 50 anos da vida à educação de milhares de alunos, muitos dos quais ela transformou em sucesso. Seus alunos _start iros _start assista. Amados ainda chamam de professora e lembram com afeto as aulas de português que ela ministrava com tanta paixão. Elvira sempre acreditou que a educação era o principal meio de transformar a sociedade, e seu trabalho em cima do palco lecionou mais do que apenas gramática.
ensinou respeito, perseverança e amor às suas crianças. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sua escola, Educação Elvira Ferreira, hoje é um dos principais centros educacionais da região, e em suas paredes há inúmeras fotos do coração dedicado ao ensino, sempre sorridente e com os olhos brilhantes de alguém que ama o que faz. Além da sua profissão, Elvira era uma mulher muito apaixonada por jardinagem. Sua casa, cheia de flores e plantas, era um verdadeiro paraíso. Ela adorava sentar-se na varanda aos finais de semana e olhar para o jardim, empolgada com cada novo crescimento. A fragrância dos rosas no inverno era algo que ela valorizava muito, e sempre dizia que as flores eram a melhor terapia psicológica que existia. Entre suas atividades preferidas estava o bordado em crochê, e muitas das peças que confeccionou foram doadas às famílias mais carentes da vila. Ao longo de sua vida, Elvira tecelou amizade com muitos indivíduos e organizações, sem distinção de raça, etnia ou religião. Seu coração era abertamente a todos que precisavam do seu carinho. Em 2015, Elvira viu seu marido falecer em um horrível acidente de ônibus. Mas ao invés de se desmoralizar, decidiu-se ainda mais a viver e a amar. Aos 70 anos, ela entrou para o Instagram, compartilhando suas experiências e conselhos de vida com quem seguia. Seu perfil foi um dos maiores expoentes da plataforma, e muitas pessoas encontraram inspiração em Elvira e sua força de vontade. Certo ano, Elvira decidiu escrever uma coletânea de poemas, inspirados por suas experiências de vida e pelo amor que nutria pela terra natal. O livro, intitulado Sonhos em Lagoa Dourada, se tornou um best-seller no Brasil, e Elvira foi homenageada por diversos escritores brasileiros. Seu trabalho levou a receber o Prêmio Machado de Assis, uma das mais prestigiosas premiações literárias do país. Elvira Ferreira morreu, mas seu legado continuará vivo para sempre. Seu nome ficará marcado na história por sua dedicação ao ensino, às artes e ao amor pela terra natal. Seus alunos, colegas e famílias continuarão a lembrar dela com carinho e respeito, e suas obras serão uma fonte de inspiração para gerações futuras. Quando as chuvas batem no telhado de zinco, e se olhar para o jardim cheio de flores, lembre-se da mulher incrível que foi Elvira Ferreira, uma mulher valente e dedicada, cujo legado vive ainda em nós todos. Na vida de Chico Buarque, o Brasil é um personagem central. Sua gente, seus sonhos, suas lutas e suas risadas são palhetas que toca com ternura e desafio em cada nota, transformando-se em um hino do coração brasileiro. A saga dele é uma balada onde a poesia e a política se fundem, dançam e disputam o primeiro lugar em cena. Ele nasceu em uma cidade que, com seus olhos, virou um poema, Rio de Janeiro. Aqui, as montanhas são suas mãos que abraçam a terra, e o mar é o coração do mundo que batem em seu peito. Cresceu em meio à música, ao som dos passarros cantando na floresta da vida, aprendendo com os gêneros mais diversificados do nosso país. Aos 15 anos, Chico já compunha canções que desabrochavam o coração e revelavam o rosto de um país em busca de sua identidade. A voz era suave como a brisa marítima, mas a mensagem cheia de força e respeito pela natureza brasileira. Sua poesia não é apenas letras, são versos que se acendem no coração dos ouvintes, transformando-se em sonhos de um Brasil melhor. Compositor de sucesso, ele também é escritor e dramaturgo. A palavra não tem medo dele, a música se transforma em poesia, e o teatro fica vivo com as histórias que ele conta. A arte é uma linguagem universal, e ele sabe falar essa língua fluente, entregando-nos uma mensagem de amor e esperança para o futuro. Chico Buarque é a voz da resistência cultural brasileira. Ele conseguiu transformar suas críticas em letras que se tornaram hinos do povo. A música popular não é apenas uma forma de entretenimento para ele, é um meio de expressão política e social, mostrando o cotidiano da vida brasileira e denunciando as injustiças vivenciadas por muitos. Ele está presente em nossa história, em cada batida e acento, naquele instante que nos leva a refletir sobre nossa realidade. A sua obra é uma carta para o Brasil, um olhar crítico, mas amoroso, que nos chama à ação. Chico Buarque é mais do que um artista, é um símbolo da resistência, e seu legado vai além das notas de suas canções, fica impresso no coração dos brasileiros que ouvem sua música.
O Brasil é rico em histórias e Chico Buarque é uma delas. Sua vida é um poema, onde a música se transforma em resistência e a política se torna letra. Ele nos ensinou que o amor pela terra é um ato de resistência, que a música pode mudar o mundo e que todos temos o potencial de ser uma voz, de escrever nossa própria história. Chico Buarque é mais do que um cantor, ele é uma lenda viva, um símbolo da música popular brasileira e um herói da resistência cultural. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar fala em silêncios e as colinas abraçam o céu como se nunca quisessem se separar, nasceu Chico Buarque, filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, herdeiro de um legado intelectual que o envolveria para sempre. Crescendo em meio às colinas cariocas, a vida se desdobrava como uma sinfonia em seu redor. Os ritmos do samba e bossa nova enxergavam-se entre as notas das águas do mar e as vozes dos ventos. Era um ambiente que nutria o espírito, que o impeliu a explorar seus talentos artísticos. O lar de Chico era uma casa cheia de livros, onde o tempo parava para as páginas se abrir e contar suas histórias. Eram debates apaixonados, emoções intensas e sons harmoniosos que envolvia a família Buarque. Era um lugar de inspiração e criatividade, onde o canto das aves e os balanços dos árvores se fundiam com o som das chaves tocadas por mãos ansiosas para compor. Naqueles tempos, a vida era uma composição musical e Chico, um menino sonhador e curioso, se deitava embaixo da árvore grande que in underline start u, olhando o céu e sonhando com música. As histórias das pessoas, os sentimentos escondidos nas expressões mais simples, eram a matéria-prima para suas canções. Desde pequeno, mostrou seu dom para criar versos que capturavam o sofrimento e a linda saudade da vida, encantando os que o rodeavam com sua naturalidade inata. Ele se tornou uma espécie de poeta do cotidiano, sintonizado com as vibrizações do Brasil, cuja força residia nas histórias dos homens e mulheres que caminhavam pelas ruas da cidade. Com a música, Chico capturava essa energia e a transformava em melodias que falavam da vida brasileira com tanta paixão e verdade. O Rio de Janeiro, a terra que o nutriu, é o canto do seu coração, reflexo de um amor tão profundo quanto aquele que ele despertou por meio das suas canções. Com cada nota tocada e palavra escrita, Chico Buarque construiu uma ponte entre o passado e o presente, contando a história de um Brasil que se mantém vivo e vibrante nos corações dos que ouvem sua música. Na juventude de Chico Buarque, o sol brilhante da cidade de São Paulo, cujo encanto ele já havia captado em seus olhares cedo, se fundia à vontade com o fervor estudantil que o consumia. A arquitetura, a arte da construção, ali se desenhava como um sonho prometido, uma via para alcançar a perfeição e a harmonia entre as formas do mundo e o espírito humano. Entretanto, como o rio que desce das montanhas, as letras da música e as páginas de papel amarelo se infiltravam em sua alma, flutuando junto às ondas do tempo, e a arquitetura cedia lugar a uma nova vocação, a música e a poesia. O universo de Chico foi povoado por melodias que se enrolaram nas curvas dos corações, e suas canções emergiram como pedras preciosas do subsolo brasileiro, dando à luz um sonho que se transformou em realidade. A juventude de Chico foi marcada por uma rica mistura de sentimentos e experiências que se fundiam para formar uma poesia viva, cuja força se revelava nos seus primeiros versos. A vida, com suas angústias, seus amores e traições, fluía nas veias da sua música, transformando-se em um coro de esperança e desespero que tocavam as almas das pessoas. A ditadura militar foi um vento frio que soprou sobre o Brasil, e com ele a censura e a repressão se estabeleceram como príncipes do silêncio. Porém, Chico Buarque, cujo nome já era sinônimo de resistência e liberdade, encontrou na música e na poesia uma espécie de refúgio para suas emoções, um lugar onde a verdade poderia ser contada sem medo. As dificuldades apenas fortaleceram sua identidade como artista. Chico foi testemunha de momentos obscuros da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele também foi um intérprete fiel das esperanças e sonhos da nação. Seu coração batia em harmonia com a batalha pela liberdade, e suas canções tornaram-se hinos para o amor, a paz e a verdade. E assim, Chico Buarque se transformou em um símbolo da resistência brasileira, cuja voz se levantou como uma luz na noite mais escura, e suas músicas continuam vibrando nas almas de todos aqueles que acreditam no poder da poesia e na força da música. Ele é o testemunho vivo da capacidade do Brasil em renascer das cinzas, em levantar a cabeça e olhar para o horizonte com esperança. E é por isso que, hoje, ele continua sendo um ícone inconfundível na cultura brasileira,
cuja música e poesia continuam inspirando gerações de artistas e amantes da arte. No coração daquele Brasil que vive nas sambas e nos bailes, surgiu um poeta encantador, cujo canto transcendeu a simples diversão e se transformou em testemunho da vida de uma nação. Chico Buarque, o príncipe das letras, entronizado no trono da música popular brasileira, é mais do que um cantor. É uma voz, uma espécie de alma que vibra com as melodias e os versos que compõem seu vasto e rico catálogo. Em sua fase adulta, o genial compositor lançou álbuns consagrados que se transformaram em sinônimos da essência brasileira. Obra-prima de música e letra, Construção é um hino à vida, a uma nação que constrói e destrói, cresce e decai, mas nunca desiste de sonhar. Já Apesar de Você, essa balada que penetra no coração do ouvinte como um feitiço, é o testemunho mais puro da brega e da inquebrante vontade de amar apesar dos males e das dificuldades. Chico Buarque não só tocou nos mais importantes festivais musicais do país, como também se consagrou como um ícone da resistência artística no Brasil. Seu compromisso com a liberdade de expressão e sua luta contra censuras marcaram uma época e inspiraram muitos artistas que seguiram em suas passarelas. Além disso, seu talento não se restringiu à música. Ele também escreveu peças de teatro aclamadas pela crítica, como 5 vezes Fernando, e romances premiados, como Rio, 40 Graus. Seu escritório é uma catedral onde as palavras dançam a música do seu carisma e talento. E ele recebeu tudo que o destino podia oferecer: inúmeros prêmios literários e musicais, louvores da crítica e adoração do público. Mas o que realmente importa para Chico é a capacidade de falar pela voz dos brasileiros, de escrever histórias e músicas que transmitam a essência da sua terra, que ele carinhosamente chama de Minha Querida Brasil. Chico Buarque é mais do que um ícone cultural. Ele é uma espécie de guia espiritual para quem acredita que a música pode mudar o mundo. E com suas canções, com sua poesia, ele mostra que mesmo em tempos difíceis, a esperança nunca desaparecerá da vida. E então, quando ouvimos Construção ou Apesar de Você, não estamos apenas ouvindo música. Somos transportados para um mundo onde a poesia se transforma em realidade e a liberdade de expressão é uma exigência inalienável. E é nesse sentido que Chico Buarque se tornou, sem dúvida, o mais importante artista da música brasileira do século XX. Na brilhante e murcha cidade da Bahia, nasceu o mito que seria Chico Buarque, filho de uma terra em constante harmonia entre a música dos ventos, os versos das folhas e a rítmica das maracás. Ele nasceu para viver e cantar a vida brasileira, em suas almagemas noturnas e seus belos dias de sol. A infância de Chico foi marcada pela música que fluía como um rio pelas veias do seu ser, e também pelo amor desbravador por uma terra que ele jamais esqueceu. A saborosa culinária baiana, o carnaval alucinante, a festa incessante que é a vida brasileira, tudo isso se fundiu no cérebro do jovem artista e deu forma à sua obra maestra, uma síntese perfeita entre música, literatura e engajamento social. Ele cantou o sofrimento da terra, a luta dos trabalhadores e a esperança da gente simples, transformando-se em um ícone do protesto pacífico contra a injustiça. A sua voz, suave como o vento e poderosamente emotiva, era o som da consciência brasileira, denunciando as desigualdades sociais com letras magistrais e melodias que se gravam no coração do ouvinte. Chico Buarque ensinou a gente que a arte é mais do que bela. Ela é uma arma de denúncia, um testemunho das lutas da vida, uma manifestação do sofrimento e da esperança. Ele ensinou que a música não é apenas consolo, mas também protesto, uma maneira